Então, vamos aqui dar início a mais uma das nossas aulas online ao vivo aqui. Agradeço imensamente a quem está aqui presente conosco. Vamos lá, vamos começar aqui a fazer algumas questõezinhas da EAR. Serão poucas, tudo bem? E o foco será de geometria. Olha só essa questão aqui. Em um pentágono regular ABCDE, as mediatrizes dos lados AB e BC formam um ângulo oposto ao vértice B, cuja medida é... Bom, ele já está nos dizendo o seguinte, que temos um pentágono regular. Vou desenhar aqui algo que lembre um pouco um pentágono regular. Ele fala que esse pentágono regular é ABCDE. Ele fala o seguinte, as mediatrizes dos lados AB e BC formam um ângulo oposto ao vértice B. Aí pergunta a sua medida. O que é mediatriz mesmo? Mediatriz, a gente faz o seguinte, a gente pega do ponto médio e traça uma perpendicular. Então, ó, ponto médio de AB, mais ou menos aqui, traço perpendicular. Ponto médio de BC, mais ou menos aqui, traço perpendicular. Então, a gente acaba encontrando esse ponto aqui de interseção entre as mediatrizes. Ele fala que forma um ângulo. Eu vou chamá-lo de ângulo alfa. Fala que forma um ângulo oposto ao vértice B. Chamei de alfa. Ele pergunta a medida de alfa. Bem, de início, ele já fala que são mediatrizes. Então, esse ângulo aqui vale 90 graus e esse ângulo aqui também vale 90 graus. Como nós estamos trabalhando com um pentágono regular, se é pentágono regular, então cada um desses ângulos aqui, que eu estou marcando, tem que ser os mesmos. Então, todos eles têm a mesma medida. Agora a questão é, que medida é essa? Bem, para você saber assim, uma coisa fácil, uma continha rápida, é o seguinte. Um triângulo, os ângulos internos do triângulo somam 180 graus. E um quadrado somam quanto? Bem, um quadrado você pode cortar ao meio, quadrado ou qualquer outro quadrilátero. E aqui são 180, aqui também são outros 180. Logo, de qualquer quadrilátero, a sua soma dos ângulos internos dá 360 graus. E um pentágono você pode dividi-lo em 3 triângulos. Então, a gente vai ter aqui um pentágono. A gente pode dividi-lo em 3 triângulos e o pentágono terá 540 graus. A soma dos ângulos internos do pentágono é igual a 540 graus. Bem, então, se eu pegar esse ângulo, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, tem que dar 540. Mas eu disse que todos eles são iguais. Então, para eu descobrir o ângulo de um só, é 540 dividido por 5. Então, ó, para descobrir o ângulo B, vou fazer 540 dividido por 5. Isso aqui dá 108 graus. Então, aqui, ó, já sabemos, então, qual é a medida do ângulo B. E olha só, que interessante. Aqui, nós temos um quadrilátero, não é? Eu vou agora marcar esse quadrilátero aqui em laranja. Temos aqui um quadrilátero. Estou marcando aqui em laranja. E esse quadrilátero, como nós já vimos, ele tem que ter a soma de seus ângulos internos igual a 360. Então, dado que é um quadrilátero, teremos que 90 graus mais o ângulo do vértice B, que a gente já sabe que vale 108, mais 90 graus, mais alfa. Isso aqui tem que ser igual a quanto? 360 graus. Bem, o ângulo B nós já sabemos que vale, cadê? 108 graus. Então já sabemos que o ângulo B vale 108 graus. Vamos lá, então, substituir aqui. Vai ficar 90 mais 90 dá 180. Mais o ângulo B vale 108 graus. Mais alfa. Isso aqui dá 360 graus. Alfa vai ser igual a quanto? 360 menos 288, correto? Alfa vai ser igual a quanto, então? A 72 graus. Perfeito. Então, temos que alfa vale 72 graus. Isso aqui nós temos na letra C. Vamos ver se ficou aqui alguma dúvida. Aparentemente está tudo tranquilo. Vamos agora para a próxima questão. Mais uma questão aqui da prova da EAR. Ele fala o seguinte. Seja um hexágono regular de 2 centímetros de lado. Ele foi dividido em 6 triângulos equiláteros. E em cada triângulo foi inscrito um círculo, como na figura. Essa figura aqui. Ele pergunta, a parte do hexágono que é externa aos círculos tem quanto de área? Então, ele está perguntando
essa área aqui cinza, que eu estou agora marcando em laranja, ele está pedindo essa área cinza. Bem, eu não vou analisar a área total do hexágono. Na verdade, o hexágono, como ele é composto por 6 triângulos, como ele é um hexágono regular, ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Basta que eu analise apenas um triângulo. Se eu analisar, por exemplo, apenas esse triângulo, eu acho a área desse triângulo, depois multiplico por 6. Vamos lá, então. Bem, como que eu faço para calcular a área que eu estou querendo, essa área externa? Então, essa área externa, que eu vou dizer AE, a área externa é igual que a área do triângulo. Se eu pegar aqui, então, toda a área do triângulo e tirar a área da circunferência, então eu tenho justamente a área externa. Então, a área externa é a área do triângulo menos a área da circunferência. Bem, então, não esquecendo que isso aqui é a área para um triângulo apenas, para uma área externa apenas. Depois eu vou pegar essa área externa, vou multiplicar por 6. Como que eu faço para calcular a área do triângulo? A área do triângulo equilátero vale L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por que isso? Dado que a gente está trabalhando com um triângulo equilátero, finge que esse triângulo aqui é equilátero. Então, quando eu for agora fazer a sua área, como é que eu calculo a área de qualquer triângulo? A área é base vezes altura sobre 2. O triângulo é equilátero, então posso dizer que a sua base vale L. Por conta disso, todos os seus lados também valem L. A sua altura, tá aqui, ó. A sua altura vale quanto? Hzinho. Opa. Hzinho aqui. H, a altura do triângulo, vale L raiz de 3 sobre 2. Isso porque esse ângulo aqui do triângulo vale 30 graus e esse aqui vale 60. E claro, esse aqui vai ter que valer 90 graus. Usando aqui a trigonometria, seno de 30 ou seno de 60, desculpa, cosseno de 30 ou seno de 60, a gente consegue achar justamente esse valor, que o H é L raiz de 3 sobre 2. Quer ver? Olha só. Quanto que vale, por exemplo, o seno de 60 graus? O seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Porém, o seno de 60 graus, olha só, é cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa. Só que a minha hipotenusa vale L. Então, se eu isolar o H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Descobrimos então aqui quanto que vale o H. E agora, para a gente descobrir a área, eu faço a área é base vezes altura sobre 2. Eu jogo esse H bem ali. Vai ficar então, a base é o L. Base vezes altura, L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui foi base vezes altura, só que ainda tem que dividir por 2, da própria fórmula. E acaba sendo L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, como já havíamos falado. Então temos aqui a área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Bem, a área do triângulo equilátero, então, eu consigo determinar, porque eu sei o seu lado. Ele me fala que o lado é 2 centímetros, então eu sei o seu lado, 2. Agora, o que falta é a área da circunferência. A área da circunferência é πr ao quadrado, ou seja, π vezes o raio da circunferência ao quadrado. Mas qual raio que eu estou me referindo aqui, não é? O raio é esse aqui, gente. Se eu pegar, por exemplo, daqui do centro da circunferência e ligar aqui no ponto de tangência, esse é o raio que eu estou interessado. E esse raio aqui, dado que ele é interno, dado que você está com uma circunferência inscrita a um triângulo, esse raio vai ser 1/3 da altura. Então, agora é o seguinte. Quanto que vale mesmo a altura? Ah, é. A altura está bem aqui, olha. A gente já descobriu quanto vale a altura. Então, o raio vai ser 1/3 da altura. Só que quanto vale a altura? L raiz de 3 sobre 2. Então, já descobrimos tudo o que nós deveríamos descobrir. Agora basta jogar os valores. Olha só. Eu quero o que mesmo? Eu quero fazer a área do triângulo menos a área da circunferência. Porque dessa forma, se eu tiro a circunferência do triângulo, eu tenho apenas a área externa. A área do triângulo eu já sei resolver. A área do triângulo é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4.
Porém, o lado vale 2, então vai ficar 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Uma coisa que é bastante interessante é que 2 ao quadrado vale 4, eu posso cortar, então a área vale raiz de 3 centímetros quadrados. A área do triângulo, bem? Agora, a área da circunferência vale π vezes o raio ao quadrado. Só que quanto vale o raio? Tá aqui, ó. O raio vale L raiz de 3, deixar em laranja, L raiz de 3 sobre 6. Isso aqui ao quadrado. Bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos ter π vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado é 3. E vamos ter aqui o quê? Vamos ter aqui 36, não é? 36. 6 ao quadrado é 36. Agora vamos jogar os valores que a questão nos deu e descobrir a área da circunferência. A área da circunferência vale π vezes L ao quadrado. O L vale o quê? Vale 2. Então, L ao quadrado vale 4 vezes 3 sobre 36. Mas olha só, a questão pede para a gente considerar que π é igual a 3 e raiz de 3 é igual a 1,7. Então, dado que π é igual a 3, nesse caso, aqui nós temos 3 vezes 3, correto? E 36 é 9 vezes 4. 9 vezes 4 dá 36. Bem, então, olha só, eu tenho 3 vezes 3, que dá 9. Posso cortar aqui. E fica apenas 4 sobre 4. Isso aqui dá 1. Então, a área do triângulo é igual a raiz de 3, não é? Só que ele fala que a raiz de 3 é igual a 1,7. Então, a área do triângulo é raiz de 3, porém a própria questão fala que é 1,7. E a área da circunferência é igual a 1. O que nós queremos desde o início é a área do triângulo menos a área da circunferência. A área do triângulo vimos que é 1,7. A área da circunferência é 1. Isso aqui dá 0,7. Perfeito. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. A área para um triângulo, tá bom? A área externa de um único triângulo por enquanto. Temos, na verdade, essa área aqui que eu estou pintando. Temos essa área. Mas nós temos 6 triângulos. Então, a área que nós queremos, de fato, eu tenho que pegar essa área que a gente achou e multiplicar por 6. Então, a área total vai ser 0,7 e multiplica por 6. Isso aqui dá 4,2, gabarito letra C. Bom, por enquanto não está tendo nenhuma dúvida. Eu vou continuar aqui. Vamos lá. A próxima questão é o seguinte. Seja o triângulo ABC retângulo em B, tal que o ponto E está em sua hipotenusa e o ponto D no cateto AB, conforme a figura. Assim, o valor de B ao quadrado mais 4C ao quadrado é... Bem, o que ele está falando é o seguinte. Nós temos aqui um grande triângulo e esse grande triângulo tem aqui um ponto médio. O ponto médio é... Esse ponto médio está na sua hipotenusa. Como é que eu sei que é o ponto médio? Ele não me fala, mas ele diz que aqui tem 2 centímetros e aqui tem 2 centímetros. Então, esse lado é igual a esse. Logo, vai ter que ser o ponto médio. Bem, aí ele vai lá e me pede essa relação aqui. B ao quadrado mais 4C ao quadrado. Olha só. Vou desenhar aqui esse triângulo menorzinho. Esse triângulo aqui, A é D. Estou desenhando esse triângulo, mas vou desenhá-lo ampliado aqui fora. Então, esse triângulo aqui é o triângulo AED. AED. E a própria questão nos diz que esse tamanho aqui vale 2 centímetros. Além disso, fala pra gente que isso aqui vale 90 graus. E que esse lado aqui vale Czinho. Agora, em relação ao triângulo ACB, esse triângulo aqui, ó, maiorzão. Em relação a esse triângulo maiorzão,
A hipotenusa do triângulo AED vale metade, não é? Olha só, aqui vale 2, mas tudo vale 4. Então, os triângulos, na verdade, olhando aqui para a figura, os triângulos são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? Primeiro, esse ângulo é igual a esse. Segundo, esse ângulo aqui é um ângulo em comum entre os dois triângulos. Necessariamente, então, se eu chamo esse ângulo aqui de alfa, por exemplo, esse que a gente já sabe que é 90, como os triângulos são semelhantes, necessariamente esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. Por exemplo, o ângulo beta. Então, aqui tem que ser beta e aqui também beta. Então, os triângulos são semelhantes. Dado que os triângulos são semelhantes, caso eu desenhe agora o triângulo grandão ACB, vou desenhar agora o triângulo maiorzão ACB. Algo assim, né? ACB. Opa! A, C, opa, A, B, C. E esse ângulo aqui, B, é 90 graus. Bem, como eles são semelhantes, eu sei que esse 2, a gente está vendo aqui na figura que a questão nos deu, vira o quê? Vira 4 quando a gente vai para o triângulo maior. Além disso, esse Czinho aqui, quando a gente vai para o triângulo maior, acaba virando 2Czinho, porque é justamente o dobro. E nós temos aqui ainda o B, que nós tínhamos desde o início. A questão mesmo nos deu isso aqui. Bom, agora olha só, dado que a gente está tendo aqui um triângulo retângulo, tudo que a gente sabe fazer com o triângulo retângulo, a primeira coisa que a gente lembra em fazer, na verdade, é o teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo, logo a gente pensa no teorema de Pitágoras. Então vamos utilizá-lo, olha só. Usando o teorema de Pitágoras, o que ele nos diz? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa, AC ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? AB. Vai ficar AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Quem é a hipotenusa AC? AC vale 4. Então, teremos o quê? 4 ao quadrado é igual a AB. Quem é AB? AB vale 2C. Vai ficar 2C, isso aqui tudo, todo 2C ao quadrado, mais BC. Quem é BC? BC vale B, né? Vai ficar mais B ao quadrado. Resolvendo essa equação, nós teremos o seguinte. 4 ao quadrado dá 16, é igual a 2C ao quadrado é 4C ao quadrado, mais B ao quadrado. Ficamos com isso aqui. Vamos ver qual é o pedido mesmo da questão? Ele pede pra gente B ao quadrado mais 4C ao quadrado. E o que nós temos aqui? B ao quadrado mais 4C ao quadrado, que é o que ele pede, igual a 16. Então, essa questão aqui tem gabarito que? Letra D. Tranquilo, não é? Para finalizar, fazer aqui poucas questões hoje, uma aula bem light. Para finalizar, questão 65. Na figura, os triângulos ABC e EDC são congruentes. Considerando os valores dados na figura, o valor de x menos y é igual a quanto? Bem, ele fala pra gente que os triângulos são congruentes. O que isso quer dizer? Os triângulos serem congruentes quer dizer que eles têm os mesmos lados, as mesmas medidas, mesma área, mesmo tudo. A diferença é o seguinte, que esse triângulo aqui na esquerda está numa certa posição e o triângulo na direita está em outra posição. Mas eles são congruentes. Se você puser um em cima do outro, eles vão encaixar certinho. Bem, dado que eles são congruentes, é o seguinte. O lado que esse ângulo Bzinho aqui, que esse ângulo beta está enxergando, qual é esse lado aqui? É o 4y menos 5. Tem que ser igual ao lado que esse ângulo beta aqui enxerga, que é quem? 2y mais 15. Então, como os triângulos são congruentes, os lados ED tem que ser igual ao lado AB. Ou seja, a gente descobre que, conclui que 4y menos 5 tem que ser igual a 2y mais 15. Resolvendo aqui a conta, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou pegar esse 2y, vou passar para o outro lado subtraindo. Vou pegar esse menos 5, passar para o outro lado somando. Vai ficar como, então? 4y menos 2y. Isso aqui é 15 mais 5.
4y menos 2y, isso dá 2y. 15 mais 5 dá 20. E agora eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, passar para o outro lado, dividindo. Teremos, então, 2y é 20. Então, y tem que ser igual a 10. Prontinho, tá aqui. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar o mesmo argumento, só que dessa vez para esse ângulo alfa, bem aqui. O lado que o ângulo alfa enxerga tem que ser o mesmo lado que esse ângulo alfa enxerga. Afinal de contas, os triângulos são congruentes. Se os triângulos são congruentes, então seus lados são iguais. Então, olha só. Quem que esse carinha aqui enxerga? É o lado DC. Tá aqui, ó. O lado DC tem que ser igual a quem esse carinha aqui enxerga, que é o lado BC. Então, vamos escrever isso aqui. Como os triângulos são congruentes, o lado CD, vou escrever assim, ó, CD, tem que ser igual ao lado ABC. Quanto que vale CD? CD vale x mais 10. E quanto que vale BC? BC vale 2x menos 2. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vou pegar esse x e vou passar para o outro lado, subtraindo. E esse menos 2 vou passar para o outro lado, somando. Vai ficar como? 10 mais 2 é igual a 2x menos x. Então isso aqui vai ficar 12 é igual a x. Bem, falar que 12 é igual a x é a mesma coisa que falar que x é igual a 12. Bom, vamos ver qual é o pedido da questão. Ele pede pra gente o valor de x menos y. Então, o que ele está querendo pra gente é o valor de x menos y para x menos y. Porém, x vale 12 menos o y. Só que o y vale 10. 12 menos 10, isso aqui dá 2. Gabarito, letra D. Essa aqui foi a última questão que eu estava planejando para fazer hoje. Foram apenas 4 questões, questões muito tranquilas, muito light. Apenas para vocês poderem conhecer aqui um pouco melhor o nosso trabalho e ver aqui um pouquinho sobre a geometria na prova da EAR. Nas próximas aulas, vamos trazer mais questões de geometria da prova da EAR, SpaceX, AFA e diversos outros concursos. Caso você tenha interesse em participar dessas aulas abertas, aulas online e também interativas, você pode. Basta você acessar o link que está aí na descrição. Muito obrigado pela presença e até a próxima!